Você está diante do tabernáculo. A glória de Deus desce em fogo do céu, consumindo a oferta diante de todo o povo. Mas, no instante seguinte, esse mesmo fogo se volta contra os próprios sacerdotes escolhidos, ceifando suas vidas diante da nação. O que poderia transformar um ato de adoração em um juízo mortal? O que é, afinal, o fogo estranho diante de Deus? Hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais chocantes e solenes da Bíblia, a tragédia de Nadab e Abiú, e descobrir o que essa história revela sobre a santidade de Deus e sobre a nossa própria vida espiritual. O tabernáculo estava diante dos olhos de todo o povo, reluzindo sob a luz do 8º dia. Os 7 dias de consagração haviam terminado, e agora o sagrado ministério dos sacerdotes começava. Arão, cercado de seus filhos, ergueu suas mãos sobre a multidão, abençoando-os em nome do Senhor. O altar ainda queimava com as ofertas, trazidas conforme a ordem divina, e a fumaça subia aos céus como sinal de entrega e obediência. Então aconteceu algo que fez estremecer o coração de cada israelita. Fogo desceu do Senhor e consumiu a oferta sobre o altar. Foi como se o próprio Deus tivesse inclinado sua presença em meio ao seu povo. A multidão, tomada por temor e reverência, caiu sobre o rosto, reconhecendo que estavam na presença direta de Jeová. A glória do Altíssimo enchia aquele lugar, e o povo respondia com louvores e adoração, impressionados pela majestade que testemunhavam. Mas no mesmo ambiente de reverência, quando o povo erguia suas vozes em oração e louvor, algo terrível aconteceu. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. O gesto parecia sagrado, parecia piedoso, mas escondia um erro fatal. Em vez de acenderem o incenso com o fogo santo que o próprio Deus havia acendido sobre o altar, usaram fogo comum, fogo estranho. Um ato simples aos olhos humanos, mas que, diante da santidade de Deus, representava desprezo à sua ordem. O incenso subia, mas não era aceito. E então, o mesmo Deus que havia feito descer o fogo da aprovação, agora fez descer o fogo do juízo. Levítico 10:2 diz: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O povo assistiu em choque. O silêncio tomou conta do tabernáculo, e o cheiro do incenso misturava-se ao peso da morte repentina. A tragédia não poderia ser vista apenas como acaso, nem como exagero do castigo divino. Nadab e Abiú não eram homens comuns em Israel. Abaixo de Moisés e Arão, eram os mais honrados entre o povo, escolhidos e distinguidos pelo próprio Senhor. Haviam subido ao monte com os 70 anciãos e contemplado a glória de Deus, partilhando experiências que nenhum israelita comum havia vivido. Mas, justamente por terem recebido tamanha honra, seu pecado era ainda mais grave. A proximidade da luz não dá licença para brincar com as trevas. O privilégio não concede liberdade para a desobediência. O texto sagrado nos lembra que grandes bênçãos exigem grandes responsabilidades. A transgressão deles era uma afronta direta à santidade de Deus. E diante de toda a congregação, o Senhor mostrou que sua santidade não pode ser tratada com leviandade, nem mesmo por aqueles que ocupam posições de honra. O que aconteceu naquele dia foi uma lição gravada para todas as gerações. Moisés declarou a Arão em nome do Senhor: Santificarei aqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10:3. A mensagem era clara. Diante de Deus não há espaço para irreverência, descuido ou presunção. O fogo estranho representava um culto moldado pela vontade humana e não pela ordem divina. Assim também hoje, cada vez que alguém substitui a santidade de Deus por conveniências pessoais, está oferecendo fogo estranho diante do trono. A história de Nadab e Abiú nos lembra que quanto mais luz recebemos, maior é nossa responsabilidade. Os privilégios espirituais não devem nos embalar em confiança enganosa, mas sim nos levar a uma vida de reverência, zelo e obediência. Pois o Deus que se manifesta em glória também é o Deus que exige santidade, e somente uma vida consagrada pode permanecer diante dele. A tragédia que consumiu Nadab e Abiú não começou no tabernáculo, mas em sua própria formação.
Em sua juventude, não haviam sido instruídos no domínio próprio, e a condescendência de Arão, embora vinda de um coração de pai, abriu brechas que se tornaram fatais. A indulgência, que parecia amor, revelou-se descuido. Habituados a seguir suas próprias inclinações, os filhos do sumo sacerdote aprenderam cedo a confundir liberdade com permissividade, e essa falha não foi corrigida nem mesmo pelo peso do ofício sacerdotal. O fogo estranho que ofereceram não foi apenas resultado de um ato impensado, mas consequência de anos em que não se aprendera a disciplina da obediência. O pecado que os consumiu diante do povo era também reflexo de uma negligência silenciosa que agora se tornava pública. O juízo que caiu sobre eles não foi arbitrário, mas justo, pois o Deus Santo não pode ser tratado com leviandade, mesmo por aqueles mais próximos de sua obra. O propósito de Deus, naquele momento, era gravar em Israel uma lição eterna. Aproximar-se dele exige reverência e temor, e deve ser feito exatamente da maneira que ele ordenou. O Senhor não aceita obediência parcial, nem uma adoração moldada ao gosto humano. Era como se o Eterno dissesse ao seu povo: não basta que quase tudo esteja conforme eu ordenei. Um desvio, por menor que seja, é rebelião. Por isso, através dos profetas, ecoam palavras de juízo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Isaías 5:20. E Jeremias adverte: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Lamentações 3:37. A ordem de Deus não é relativa, nem pode ser substituída por invenções humanas. Cada mandamento é expressão de sua santidade, e quem escolhe qualquer outro caminho descobrirá, como diz Provérbios 14:12. O fim deles são os caminhos da morte. Assim, o episódio não foi apenas disciplina momentânea, mas uma advertência solene para todas as gerações. No meio da dor, Moisés voltou-se a Arão e seus filhos restantes, Eleazar e Itamar, trazendo a ordem divina. Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos para que não morrais. Porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Levítico 10:6-7. E acrescentou: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10:3. Para Arão, as palavras de seu irmão foram como espadas em sua alma. O pai chorava em silêncio, sentindo que a morte dos filhos era também fruto de sua própria fraqueza ao discipliná-los. Porém, diante de toda a congregação, ele não permitiu que seu luto transparecesse em murmuração. Seu silêncio era a confissão de um coração que reconhecia a justiça de Deus. Ali, diante de Israel, ficou claro: nem mesmo o amor paterno, nem a posição sacerdotal poderiam justificar o pecado. O Senhor exigia reverência, obediência e santidade acima de tudo, e essa verdade ecoava em cada olhar silenciado pela dor do juízo divino. O juízo sobre Nadab e Abiú não foi apenas correção pessoal, mas lição para toda uma nação. O Senhor queria que Israel reconhecesse a justiça de seus atos, a fim de que outros temessem e não repetissem o mesmo erro. Muitos, iludidos pela paciência divina, poderiam pensar que o pecado sempre ficaria sem resposta. Mas este episódio mostrou que a santidade de Deus não pode ser desprezada. Era também uma reprovação contra a falsa simpatia pelo pecador, aquela que tenta desculpar o erro em nome da caridade. Esse tipo de compaixão enganosa não redime, mas embala o pecador em sua própria ruína. O efeito do pecado é cegar os olhos e amortecer as percepções morais, de modo que a transgressão parece menor do que realmente é. Por isso, os servos de Cristo são chamados a advertir, a falar com clareza sobre o perigo e não a suavizar a gravidade do pecado. Aquele que encobre a verdade em nome de uma suposta misericórdia torna-se cúmplice do erro, e a responsabilidade por essa cegueira recai também sobre ele. A causa imediata do ato fatal de Nadab e Abiú foi revelada. Estavam embriagados. O vinho havia entorpecido suas mentes, turvando sua consciência,
e apagando o senso do sagrado. Em vez de entrarem no tabernáculo em estado de reverência e sobriedade, aproximaram-se sem discernir a diferença entre o santo e o comum. Então, veio a ordem solene, dirigida a Arão e aos filhos sobreviventes. Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será este entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado. Levítico 10, 9, 11. O Senhor mostrava, assim, que um sacerdote embriagado não pode discernir nem ensinar corretamente. A intemperança não apenas degrada o corpo, mas rebaixa o espírito e obscurece a capacidade de compreender a santidade das coisas divinas. O princípio não ficou restrito aos sacerdotes de Israel. Estende-se a todo aquele que pertence ao povo de Deus. O apóstolo Pedro escreve: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2:9. Como sacerdotes espirituais, cada cristão é chamado a apresentar-se diante do Senhor com corpo e mente consagrados. Paulo declara: Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes recebido de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso significa que toda escolha, o que comemos, bebemos ou fazemos, deve ser oferecida como culto. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. É um chamado à temperança, à vigilância e ao cuidado com cada detalhe da vida. A advertência é solene e eterna. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3,17. Não se trata apenas de abstinência do vinho, mas de preservar toda a faculdade na melhor condição possível para servir ao Criador. O pecado da intemperança continua a produzir os mesmos efeitos hoje. Obscurece a mente, endurece a consciência e elimina a distinção entre o santo e o profano. O caso de Nadab e Abiú permanece como testemunho vivo de que o chamado divino não pode ser tratado com leviandade. Assim como o tabernáculo era santo, também o corpo e a vida do crente pertencem ao Senhor. Somos templos vivos, comprados por preço de sangue, e nossa missão é revelar sua glória em cada escolha. O fogo estranho de ontem nos alerta a viver hoje em plena reverência, sobriedade e fidelidade, porque o Deus que habita em nós é santo e requer santidade de seu povo. Mas há ainda uma mensagem de esperança que não pode ser esquecida. A mesma santidade que consumiu Nadab e Abiú no deserto é a santidade que brilhou em plenitude na cruz. Se o fogo do juízo revelou a impossibilidade do homem se aproximar de Deus com irreverência, o fogo da graça em Cristo abriu o caminho para que, mesmo sendo pecadores, pudéssemos entrar em sua presença. A tragédia dos filhos de Arão expôs a necessidade de um mediador perfeito, alguém que pudesse oferecer não apenas incenso, mas o sacrifício completo e aceito diante do Pai. Esse mediador é Jesus, o sumo sacerdote eterno, que com seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos celestial, não com fogo estranho, mas com a oferta pura e suficiente para sempre. Assim, o Antigo Testamento, em sua severidade, não aponta apenas para o juízo, mas para a cruz, onde justiça e misericórdia se encontraram. Em Cristo, a santidade de Deus não foi diminuída, mas plenamente manifestada, mostrando que só pela graça podemos viver diante dele. A história de Nadab e Abiú é um lembrete solene de que Deus é santo e exige santidade. Mas, como vimos, essa mesma santidade nos aponta para a cruz, onde a justiça e a misericórdia se encontram em Jesus. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixe sua reflexão aqui nos comentários. Eu
vou ler e responder o máximo de comentários que puder. E se você deseja